Para a gente dar início, então, eu queria passar para o Tiago Azevedo, presidente da Microempa, para ele dar um bom dia para vocês. Tiago. Oi, pessoal, bom dia a todos. Inicialmente, agradecer a presença de todos vocês. Aí a gente está muito feliz com o tanto de associações que tiveram interesse em conhecer um pouco mais sobre esse programa, tá? Eu não sei, Josi, o Regis está presente? Acho que não, né? Está presente conosco. Está presente. Não, Tô na estrada, perfeito. mas tô. Perfeito, Regis. Legal que conseguiu estar conosco aí. Então, comentando rapidamente, Tiago, teu microfone acabou fechando. Só abre para nós de novo, por favor. Perfeito. Obrigado, Josi. Então, a gente fica muito feliz aí. Tá fechado também, Josiane. Sem som? Oi? Sem som. Agora acredito que estamos de volta aí. Sim, bom, pessoal, então a gente fica muito grato a CACB ter organizado esse programa. A gente acredita que é um programa que faz muito sentido. E muito felizes aí com a Federação, né, por ter confiado neste momento na Microempa em estar coordenando esse programa, né? Então a gente acredita que é um programa que faz todo sentido para as entidades e acho que está alinhado com o propósito não só das entidades, mas também como a Federação. Eu estive conversando com o Rodrigo Costa, presidente da Federação, e ele comentou para nós sobre um dos interesses, um dos pilares da Federação, que é tornar todas as entidades sustentáveis e tornar o sistema associativo muito forte. E a gente acredita que esse programa ele vem exatamente para isso, para tornar as entidades mais fortes e levar ela para outros patamares, né? Trazendo cada vez mais profissionalismo para os nossos negócios. Então, a princípio, acho que era isso, Josi, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que ao final aí desse momento, né, onde a gente vai conseguir apresentar o programa e ter todas as explanações, que a gente tenha o máximo de entidades aí aderindo ao programa, né? A Microempa já está no programa, nós vamos aderir ao programa, com certeza. E acreditamos também que é importante para todas, mas, claro, cada entidade vai ter que saber o seu momento, se é o momento de participar ou não. Então, muito obrigado mais uma vez aí, espero que seja um programa atrativo para todos. Muito bem, muito obrigada, Tiago. Agora eu queria passar para o Regis Marques, que é o vice-presidente de Produtos e Serviços da Federação. Regis, está na estrada aí, comentou com nós, né? Se tu conseguir conectar. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo perfeitamente. Tá bem. Então, bom dia a todos. Satisfação. Bom dia. A gente poder estar iniciando esse projeto aí em parceria com a Microempa. Agradecer muito ao Tiago, toda a equipe, a Josi e toda a equipe. Eu acho que é um momento muito especial, né? As entidades, a Federação tem essa preocupação, como o Tiago falava, né? Da gente dar sustentabilidade às entidades. E esse projeto que a CACB tem em parceria, e a Microempa vai ser quem vai liderar isso, como grande parceira da Federação. Eu acho que é um primeiro projeto de vários, né, Tiago, que a gente vai ter de parceria. Então, a gente fica muito feliz de poder dar. Com certeza, a gente já tem um número bastante de entidades que estão inscritas, né? Mas nesse lançamento, a gente vai poder ainda divulgar melhor e para que tenha mais a adesão ainda de outras entidades do estado, do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que vai ter proveitoso, é um ganha-ganha, né? Todas as entidades vão estar ganhando. A Microempa tem uma expertise também disto, e a Federação está usando essa expertise da Microempa para fazer essa parceria. Então, eu desejo um bom evento. Eu lamento não poder estar participando, eu estou na estrada, né? Estou indo para Florianópolis, mas com certeza vai ser um grande evento nesse lançamento de hoje aí, tá? Um bom evento a todos. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Ana, Micaela, já estão conosco as representantes da CACB para nos apresentar sobre o programa. Fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos aqui com a sala cheia, quase 90 pessoas, né? E agradecer principalmente o pessoal aí da Microempa, o presidente Tiago, a Josi, junto com a Federação, por toda essa mobilização. Então, estamos muito felizes com a participação do Rio Grande do Sul nesse eixo do projeto. Eu sou Ana Carolina, estou atualmente
como coordenadora do projeto Empreender. Então, tenho aí 8 anos de casa acompanhando os projetos. Muito tempo aí com a Josi também, da Microempa. E hoje o nosso objetivo é apresentar um pouquinho do eixo de melhoria da representatividade. Então, o pessoal pergunta muito, o que que é representatividade? O que que seria esse eixo do projeto? Uma entidade representativa é aquela que tem um número significativo de CNPJs na região. Então, o nosso sistema atualmente, ele tem uma média ali de 10% de adesão de CNPJs do município, que é um número ainda muito baixo. E, ao mesmo tempo, a gente tem entidades muito mais representativas, como, por exemplo, Toledo, que é um município lá do Paraná, ele chega a ter 80% dos CNPJs do município. Então, nosso objetivo com esse projeto, através dos diagnósticos de planejamento estratégico, de consultores especializados, é que as entidades alcancem cada vez mais esse número de 80% de CNPJs e sejam mais representativas. Eu vou passar a palavra aqui para a Micaela, que é a responsável técnica pelos projetos, e ela vai apresentar as principais características e conforme vocês tiverem dúvidas, podem enviar pelo chat também, e ao final a gente pode responder todo mundo, né, Josi? Acho que fica melhor, né? Fica ótimo. Podem escrever ou no final a gente levanta a mãozinha e vai Uhum, passando a palavra para vocês. perfeito. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Micaela, estou trabalhando aqui na parte de análise técnica, junto com o projeto Empreender, já vai fazer 2 anos. Queria agradecer a presença de vocês, né? Igual a Ana falou, a gente se surpreendeu, né, com a sala cheia, a gente ficou muito feliz em ver essa quantidade de gente, essa quantidade de associações, né, o interesse das associações em participar do projeto. E espero que todas acabem aderindo ao projeto, né? A gente espera aí que a gente possa trabalhar junto. Não sei se vocês estão vendo minha tela, vocês estão conseguindo estar Estamos sim. compartilhando? Ah, então tá. Uhum. Então, igual a Ana falou, esse é um dos eixos do projeto Empreender, né? O projeto Empreender trabalha hoje em 3 eixos. Então, a melhoria da competitividade das micro e pequenas empresas, que é o eixo de apoio a demandas. Então, a gente apoia as demandas das entidades do sistema CACB, o eixo de fortalecimento das MPS por meio do associativismo, que é o empreender puro, que a gente costuma dizer, né, que é a formação de núcleos setoriais, e hoje com foco, né, no projeto Empreender 2022, com foco nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. E o que a gente está falando aqui, melhoria da representatividade das micro e pequenas empresas, que a gente também chama de poder da rede. Deixa eu passar aqui. Hoje a gente tem, participando do projeto, aproximadamente 343 associações comerciais e empresariais de mais de 16 estados do Brasil. A gente já teve ali mais de 219 planejamentos estratégicos realizados e 253 executivos capacitados. E aí a gente espera que esse número aumente significativamente aí com a participação das associações do estado do Rio Grande do Sul. E quais são os objetivos do projeto? Qual é o objetivo do programa de fortalecimento das associações comerciais e empresariais? A melhoria de processos, a implementação de serviços, boas práticas de gestão e a melhoria do ambiente de negócios. E como que isso... Aqui a gente trouxe alguns exemplos de sensibilizações, que a gente teve sensibilizações e capacitações no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Goiás, que são associações que já estão aí com a gente já faz um tempo, com acompanhamento do consultor, já realizaram o diagnóstico, já realizaram o planejamento estratégico e agora eles estão em etapa de implementação do planejamento estratégico. Aqui no caso de Minas Gerais, eles foram o primeiro estado a começar as atividades no âmbito do programa, então eles já terminaram essa etapa de implementação do planejamento estratégico. Aí que vocês estão vendo na fotinha, entrega do certificado, que a gente vai falar depois, né, do selo ali
obtido pelas associações por meio do projeto, e eu vou falar mais para frente um pouquinho para vocês, mas aí Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás e os outros estados ainda estão em etapa de implementação do planejamento estratégico. Quais são as atividades previstas no âmbito do projeto? A sensibilização de presidentes e a capacitação de executivos são os primeiros eventos previstos no projeto. A sensibilização de presidentes tem por objetivo realmente inserir o presidente no programa, para que ele conheça o programa e saiba também, possa orientar o executivo e os próprios funcionários da associação em prol da implementação do programa. Então, é realmente convidar o presidente para estar junto com a gente, para estar junto com o consultor, para fazer acontecer, para fazer as atividades acontecerem. No caso da capacitação de executivos, a gente prepara o executivo para implementar as ações do projeto. A gente sabe que, no fim, quem vai estar mais à frente da implementação das atividades é o executivo. Então, por isso, a gente prevê ali pelo menos 2 dias de capacitação com um consultor designado aqui pela CACB, né? Um profissional especializado em gestão de associação comercial, desenvolvimento de associações comerciais, para estar dando andamento, né? Para introduzir tanto o presidente quanto o executivo nessas atividades do programa. Fazendo, então, a sensibilização de presidentes e a capacitação de executivos, a gente passa para a elaboração do diagnóstico organizacional. O que é isso? Esse diagnóstico ele é feito por meio do portal do Empreender e ele tem áreas de foco, então, pessoas, serviços, produtos, e aí a gente vai ter um diagnóstico da associação comercial e empresarial. Então, eu vou ter em que ponto a associação está precisando de atenção, qual ponto ali eu posso continuar só mantendo, né, trabalhando para manter, e aí, por meio desse diagnóstico, que o consultor designado pela CACB vai ter uma noção de como que tem que ser direcionado o planejamento estratégico dessa entidade. Então, esse diagnóstico, normalmente, ele é feito pelo executivo da associação comercial, junto com o consultor, por meio do portal do Empreender, que é uma ferramenta, não sei se todos aqui conhecem, mas é uma ferramenta própria do projeto Empreender, que reúne ali todas as informações acerca de todos os eixos do projeto e onde vão sendo realizadas todas as atividades. Então, o diagnóstico é feito por meio desse portal e aí depois, posteriormente, os resultados são disponibilizados e aí, ao final do projeto, vou falar mais para frente, é feito um outro diagnóstico para a gente fazer esse comparativo. Fazendo o diagnóstico, então, o consultor consegue ter uma noção em que pé que está a associação comercial e aonde que ela precisa mesmo desenvolver, que ela precisa de planejamento estratégico. E aí a gente elabora o planejamento estratégico da entidade. O diagnóstico organizacional ele é feito 100% online, junto com o consultor, com a associação junto com o consultor. Já o planejamento estratégico, ele é feito em loco, então o consultor vai fazer uma visita em loco na associação. Durante essa visita, ele vai conversar com os funcionários, vai conversar com o executivo, conversar com o presidente, e juntos, então, vai ser feito esse planejamento estratégico. Esse planejamento, então, vai ser implementado com acompanhamento do consultor, e aí de forma online. Esse atendimento presencial que a gente tem previsto é só no início para a elaboração mesmo e finalização do planejamento estratégico para a implementação. E aí essa implementação é feita com acompanhamento online do consultor. Então, vocês vão receber prazos para que esses planos sejam cumpridos, e aí nisso o consultor vai conversando com o executivo ou com os responsáveis da associação para saber a respeito da implementação, se o planejamento precisa de algum ajuste, se vai dar certo, se não vai, e assim durante 8 meses. Depois, ao final da implementação dessas ações de planejamento estratégico, a gente faz o diagnóstico organizacional final, que a gente chama de T1. Então, é o mesmo diagnóstico feito no início do projeto, mas agora com a implementação das novas ações, para a gente ver se realmente deu certo ou não, se a associação conseguiu evoluir, se a associação conseguiu implementar todas as ações que estavam previstas.
Aqui a gente trouxe alguns depoimentos, né, de algumas entidades participantes. De modo geral, o retorno tem sido muito positivo, tá? De todos os estados. Então, a gente tem visto, até mesmo pelos diagnósticos que eu vou mostrar aqui mais à frente, uma evolução muito grande, muito significativa das entidades. E é isso que a gente espera que aconteça também com as entidades do Rio Grande do Sul. Agora falando um pouquinho sobre recursos. Então, Micaela, vamos fazer todas essas atividades, mas eu preciso pagar? Como é que isso vai funcionar? De modo geral, o único custo da associação para a participação no programa é o deslocamento do presidente e do executivo para participar da sensibilização e da capacitação. Então, aqui a gente tem, na sensibilização de presidentes, hospedagem e alimentação 100% paga pela CACB, pelo projeto. Então, o valor ali que a gente tem é um valor médio por associação comercial. Na sensibilização de presidentes, então, qual é o custo da associação? Esse deslocamento do presidente para participar do evento. A gente trouxe aqui, lembrando, valores de referência, tá? Não significa que necessariamente a associação vá gastar R$ 706 reais para se deslocar. Pode ser um valor menor, pode ser um valor maior. Isso vai ficar ali, a Josiane vai conversar um pouquinho mais à frente com vocês sobre isso. Na capacitação de executivos, hospedagem e alimentação também 100% custeada pelo projeto, pela CACB, com valor para 3 dias de evento. Provavelmente no estado vai acabar sendo 2 dias de evento, né? Dependendo da quantidade de associações que aderirem, a gente vai fazer ali em 2 etapas ou uma etapa, mas aí normalmente 2 dias de capacitação, um dia de sensibilização e 2 dias de capacitação. E aí, novamente, o custo da associação, o deslocamento do executivo para participar do evento. Também o valor é um valor de referência, tá? Não necessariamente ele precisa ser cumprido integralmente. Capacitação de executivos. A CACB também vai arcar com material de capacitação, que é o material que vai ser entregue para vocês no momento do evento, e com sala e equipamentos, o custo é da federação, no caso da Microempa. Então, esse valor vai ser arcado pela federação no âmbito do projeto. Então, assim, se tratando de um projeto, a gente tem ali custos de todas as partes, né? Então, tanto da CACB, do Projeto Empreender, quanto da federação, quanto das associações. Além desses valores financeiros, quais custos que a associação tem que arcar? Que a gente não costuma falar de custo, né? Não é bem um custo, é contrapartida econômica. Não sei se todos já têm familiaridade, mas a gente prevê no projeto um valor de R$ 500 mensais por associação durante todo o período de projeto, então durante 12 meses de projeto, a título de contrapartida econômica. Que contrapartida econômica é essa? Ela é relativa ao pessoal administrativo de apoio para a realização do diagnóstico e do planejamento. Então, aquela pessoa que está lá durante o desenvolvimento das atividades, fazendo os diagnósticos, junto com o consultor, implementando o planejamento estratégico, a gente precisa da comprovação de valores recebidos por essa pessoa para fins de contrapartida econômica. E aí, depois também mais à frente, a Josiane deve falar a respeito, senão a gente tem aqui também a nossa equipe financeira. Mas esse não é um valor, não é um valor financeiro que a gente diz, né? Ele não precisa ser tirado do bolso. Eu realmente eu já gasto esse dinheiro, eu já pago esse meu funcionário para estar ali, e na verdade eu só vou comprovar isso aqui no âmbito do projeto para a CACB para fins de contrapartida econômica. Micaela, mas precisa comprovar só 500? Muitas vezes o funcionário recebe 1.000, 2.000 reais. Aí a comprovação vai ser maior, tá? Para gente isso não interfere, tá? Passar aqui. Aqui, igual eu falei, origem e aplicação dos recursos, os custos e contratação dos consultores responsáveis pelo diagnóstico e pelo planejamento estratégico são de responsabilidade da CACB. Então, além de a gente arcar ali com todos os custos daqueles primeiros eventos de sensibilização e capacitação, a gente também paga mensalmente o consultor para estar apoiando a associação, tá? Tanto na realização do diagnóstico e do planejamento, quanto para o acompanhamento das atividades.
O consultor, quando ele vai em loco na associação, esse custo também é da CACB. Então, a gente ali arca tanto com os honorários dele, quanto do reembolso das despesas e das despesas que ele vai ter com essa visita em loco e tanto na sensibilização quanto na capacitação, né? Que esses consultores também participam desses primeiros momentos para conhecer as associações, né? Para ter esse primeiro momento de interação. O valor estimado que a gente tem de investimento no projeto atualmente para atender 343 associações comerciais é mais de 1,5 milhão de reais, tá? Então, a gente não, a gente estima esse valor num todo, né? Capacitação, sensibilização, o deslocamento do consultor e os honorários deles para atenderem as associações. Aqui eu trouxe, então, os pilares de trabalho, né, do diagnóstico. Igual eu falei para vocês, o diagnóstico ele é feito com base em alguns quesitos. As principais áreas do diagnóstico são pessoas, processos internos, finanças, clientes, cultura associativista, desenvolvimento local e benefícios. Dentro dessas áreas de trabalho, a gente vai ter quesitos. Então, são perguntas a serem respondidas pela associação para comprovar, para a gente conseguir fazer esse cálculo de em que pé que está essa área dentro da associação. Basta responder? Não. Se eu falar que sim, eu tenho que colocar uma evidência a respeito desse trabalho implementado, enfim. Mais para frente, junto com os consultores, vocês vão saber como que funciona melhor, mas de modo geral, são perguntas a serem respondidas e evidências a serem fornecidas que vão ser analisadas junto com o consultor responsável, que vão levar ao diagnóstico inicial da entidade, tá? Aqui eu trouxe um comparativo de diagnósticos igual eu falei, Minas Gerais já terminou as atividades junto ao programa, então eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção, a Associação Comercial de Uberlândia. Esse diagnóstico aqui em vermelhinho é o diagnóstico inicial, então em que pé começou a associação comercial, em que áreas ela precisava de apoio, né, do planejamento estratégico do consultor, e aí aqui em azulzinho para onde essa associação foi. Então, o quanto essa associação se desenvolveu e se realmente a gente consegue ver ali, se realmente nas áreas em que a associação precisava de atenção, realmente houve um crescimento, realmente houve um desenvolvimento. E aí você, mas Micaela, como é que isso é comprovado? Como é que eu consigo ver isso? E aí, entrando diretamente no diagnóstico organizacional, vocês têm acesso a todas as perguntas e respostas e todas as evidências fornecidas, tá? As evidências elas são analisadas uma a uma, tanto no diagnóstico inicial quanto no diagnóstico final pelos consultores, para que a gente consiga ter esse panorama geral de desenvolvimento da associação. Aqui eu trouxe também do Paraná, para a gente ter uma noção, de Santa Teresa também. O desenvolvimento foi bem grande, foi significativo. Também Paraná está terminando as atividades agora, junto ao projeto. Goiás, também a evolução do diagnóstico. E aí, Rondônia, Jaru também ainda está em desenvolvimento das atividades. E aqui, o reconhecimento que eu comentei com vocês, que a gente tem no final das atividades do programa. Então, as associações podem obter um selo feito pela CACB, pelo Projeto Empreender, de acordo com as suas pontuações, de acordo com a sua evolução dentro do projeto. Então, selo bronze, de 81 a 130 pontos, selo prata, de 131 a 180 pontos, e selo ouro, de 181 a 236 pontos. Então, o que a gente espera é que a associação comece, por exemplo, com um selo bronze ou sem nenhuma certificação, e a gente consiga desenvolver essa associação a ponto dela chegar a uma certificação ouro, tá? O que a gente espera é que todas as associações participantes consigam realmente alcançar ali a pontuação máxima dentro do projeto. De modo geral, é isso. Não sei se foi muito rápido, não sei se eu fui clara,
Mas se tiver alguma dúvida, depois no final a gente vai abrir ali o espaço, né, para dúvidas. Josi, com você. Foi maravilhoso, Micaela. E eu gostaria de reforçar isso que tu mostrou nos diagnósticos, né? Como é legal a gente ver que, por mais que esse projeto ele vai abranger tanto uma associação que já está um pouco mais evoluída, quanto aquela que está muito no início. Né? Algumas, quando a gente foi divulgando o programa, elas diziam: Ah, mas será que é para mim? Eu não tenho nem tenho muito funcionário aqui na associação. Será que eu vou conseguir? Vai. Cada um vai ter o seu processo de evolução, né? E é legal que, né, se a gente conseguir um selo prata, por exemplo, daqui a pouco a gente consegue lutar pelo ouro no próximo projeto, né? Esperamos que tenham outras edições e a gente vai saber aonde a gente tem que melhorar, né? Para seguir aí na caminhada. Então, muito legal. Uma pessoa também, quando a gente foi divulgando o programa, ela nos dizia: Bah, a gente sempre está pensando tanto no associado, nos empresários. Que bom que alguém lembrou das associações, né? Porque a gente está tão preocupado em ajudar os empresários, mas quem ajuda a associação a melhorar, né? Então, que bom, né, que a gente conseguiu trazer esse programa para o Rio Grande do Sul. E esperamos, obviamente, que naquela tela lá onde diz o número de associações participando por estado, que o nosso estado, assim como nossos colegas aqui do Sul, Santa Catarina e Paraná, esteja lá em destaque, né? Então, agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da parte prática. Ok, gostei, eu quero aderir ao programa. Como que funciona, né? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, o Daniel vai colocar para a gente aqui no chat um link, mas depois eu vou mandar para vocês também, junto com a apresentação, junto com a nossa gravação, um linkzinho para as associações que querem aderir. Eu quero aderir, já estou certo disso. Nesse link, a gente vai pedir algumas informações que são importantes para a gente fazer um termo de adesão. Esse termo é como se fosse um contrato, né? Uma afirmação de que estou dentro do programa. As vagas, gente, elas são realmente limitadas, tá? Como a Micaela comentou, a CSB tem um valor que ela tem para investir nesse programa. Então, a gente não pode, não tem como atender todo mundo. Então, não é papo de vendedor, né, de querer que todo mundo faça adesão quanto antes, mas realmente, se a sua associação tem certeza e quer aderir, façam o quanto antes, porque a gente tem uma limitação de atendimento. A gente vai ter até a data do dia 20/6 para essas adesões. É pouco tempo, é até sexta-feira da semana que vem, mas a gente não consegue deixar mais prazo do que isso, porque antes da gente dar o start, naquele momento de capacitação dos presidentes, capacitação do executivo, a gente precisa que todas as contrapartidas elas entrem na conta do projeto. Então, Micaela, Ana, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, tá? Mas é isso. Então, antes de começar o projeto, todas as partes vão colocar a sua contrapartida lá dentro para a gente começar. Contratar o hotel, contratar alimentação, tudo que precisar para que o programa aconteça. Então, o linkzinho já está no chat, e aí ele vai pedir o que nesse link? Os dados da associação, claro, né? Os dados do presidente. Logo que a gente fizer esse termo de adesão, a gente vai enviar para a assinatura eletrônica do presidente. Então, é bem importante que esses dados estejam corretos, estejam bem certinhos, mas a qualquer momento, gente, que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão nos chamando, vocês têm nosso contato e a gente vai esclarecendo, tá? Ali também a gente já vai pegar os dados do executivo. Para quando a gente for contratar hotel para ele, para vir na capacitação, a gente já tem os dados dele também. E abaixo nesse formulário vai pedir se a pessoa de contato da associação é o executivo. Porque pode ser que em alguns lugares vocês digam: olha, quando tu precisar alguma coisa comigo, chama a minha secretária ou chama o executivo. Aí vocês vão apontar para nós. E no final, eu vi que até alguém colocou ali no chat agora, né, sobre a contrapartida. No final, ele vai perguntar como que a associação gostaria de pagar a sua contrapartida. Aí foi a primeira pergunta que eu fiz também para a Ana e para a Micaela. Tá, mas se a minha associação tem que arcar com a gasolina ou com o transporte, não é só eu pagar esse transporte para o presidente vir e tudo certo? Na verdade, não. Esse valor ele precisa entrar na conta do projeto.
tá? Então, ela apresentou para a gente um quadro ali, onde tem um valor de R$ 706, que seria uma média que eles estipulam para o presidente, e 323 para o executivo. Então, no total, a contrapartida da associação vai ser R$ 1.029,48. Ah, mas eu tô aqui, vou gastar R$ 500 de gasolina para essas duas pessoas se deslocarem, eu não vou gastar 1.000. Não tem problema. Esse valor, como que a gente vai fazer essa parte do projeto? Sei que a maioria ainda nunca trabalhou com projetos, então eu vou tentar explicar devagarinho, mas se ainda tiver dúvida, vocês me peçam. Esse valor, a associação ela tem que colocar dentro da conta do projeto. Na metade de julho, já vai ser a nossa capacitação, tá? Dos presidentes, dos executivos. Quando essas pessoas chegarem aqui na Microempa, eu já vou pedir para ela a notinha. Ou se ela veio de ônibus, a notinha da passagem, ou se ela veio de carro, o comprovante do combustível. E a gente vai fazer o reembolso para a conta da pessoa física, tá? Isso é bem importante. Então, a associação depositou na conta do projeto esses R$ 1.000, a gente vai devolver para a pessoa que vier o valor que ela gastou no transporte. Tá, mas eu depositei R$ 1.000 e eu gastei 500. Como que eu vou fazer com esses outros 500? Eu perdi? Não. Esse resto, o que sobrar do que a associação depositou, será devolvido para a associação no final do projeto. Então, paguei R$ 1.000, digamos que gastou 500 de gasolina, a gente vai devolver esses 500 para a pessoa que pagou esse valor, e o que sobrar depois é devolvido para a associação comercial, tá? Então, esse valor realmente ele vai ser usado só para o transporte, tá? Bem importante essa parte. Datas. A gente não tem datas, a gente já tem datas previstas, mas a gente não tem datas exatas do nosso encontro aqui em Caxias, porque a gente precisa entender se serão 2 turmas ou uma turma. E aí a gente vai conversar com cada um que for aderindo individualmente para ver qual a melhor data para vir. Mas já se programem que será entre a segunda e terceira semana de julho, tá? Então, mais ou menos é a nossa previsão. Por quê? Esse programa ele vai ter uma duração mais ou menos de 1 ano, né? Até que seja capacitado, até que o consultor visite as associações, faça o planejamento, execute esse planejamento, ele vai durar 1 ano. E a gente tem que encerrar esse programa até metade do ano que vem. Então, por isso que a gente precisa fazer isso também o quanto antes, tá? Com relação à contrapartida econômica, eu queria reforçar, porque eu sei que quando a gente não trabalha muito com projetos, fica um pouco, tá, mas eu vou ter que gastar 500 por mês, como é que eu vou fazer, né? Só reforçar o que a Micaela já disse. Essa contrapartida econômica é como se fosse um investimento do que a associação está fazendo para o projeto. A Josi já é funcionária da Microempa, ela já tem lá o seu salário ou o seu contrato de prestação de serviços. A associação já paga mensalmente para ela. Porém, algumas horas do meu mês eu vou ter que dedicar a esse projeto, né? Então, eu vou ter que atender o consultor, eu vou usar essas horas para fazer esse trabalho. Então, a Microempa vai fazer uma declaração dizendo: olha, eu estou disponibilizando X horas da Josi para esse programa. É um investimento que eu estou fazendo. Mas a Microempa não precisa pagar nada a mais para mim por conta disso. Ela só vai dedicar parte das minhas horas ao programa. Como que eu comprovo isso? São através de declarações, tá? Então, são 2 coisas diferentes. E quando vocês forem aderindo, eu vou chamar individualmente para explicar, tá? Como que a gente faz, para ficar bem tranquilo. Mas, basicamente, se eu sou uma pessoa que tem um contrato com a associação vai apresentar o contrato e vai dizer, eu pago para a Josi R$ 2.000 por mês. Junto com esse contrato, a associação vai me apresentar uma declaração dizendo 50% das horas da Josi no mês estão sendo dedicadas ao projeto. E assina. Isso é a comprovação. Se eu sou CLT,
a associação vai fazer uma declaração também, mas com a minha folha de pagamento. E vai dizer, olha, a Josi tem um salário de R$ 2.000, ela é CLT, aqui está a folha de pagamento, o comprovante de que eu pago ela mensalmente, e X horas, aí tem um cálculo, né? X horas delas são dedicados a esse programa. É uma declaração da associação, tá? Não sei se ficou claro com relação a isso, mas a gente pode também ir abrindo melhor, tá? Mas então é isso. Quem já tiver certeza da adesão, preenche todos os dados. Quando a gente for fazendo a adesão, eu vou chamar individualmente. Quem que é a pessoa responsável na associação? É o executivo? É a secretária? E aí, sozinhos, a gente abre isso, eu mostro para vocês os modelos, a gente preenche o primeiro juntos. Não se preocupem, né? Porque todo mês vocês vão ter que mandar essa declaraçãozinha ali. Mas é muito simples, tá? Então, retomando, o único custo que a associação vai ter é com relação ao transporte, custo financeiro, né? Então, pagou o transporte, depois, todo mês, vai nos comprovar com declarações de que a sua equipe está trabalhando para o projeto, tá? Agora, vamos abrir para perguntas. Eu vou abrir o chat também para a gente ir vendo o que ainda faltou para responder. Mas quem já tiver perguntas ou colocações, quiser erguendo a mão, a gente pode ir erguendo a mão, que eu vou passando a palavra. E aí, ou eu, ou a Ana, a Micaela, a gente vai se ajudando para responder. Pode ser? Vamos ver, então. Alguém aí quer colocar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Acho que tem uma primeira pergunta ali, Josi, da Clenara. Isso aí. Quem conduzirá esse projeto nas entidades? É um time de pessoas, um facilitador? Por parte do Projeto Empreender, da CACB, a gente tem um consultor designado para atuação na entidade. Então, esse consultor que vai ser o responsável por orientar a entidade para a elaboração do diagnóstico, do planejamento estratégico e para a implementação desse planejamento. Dentro da entidade, quem vai estar responsável fica a critério da própria entidade. Então, Micaela, precisa ser só uma pessoa que está ali junto com o consultor? Não. Aí isso fica a critério da associação. 3 pessoas da entidade querem fazer o diagnóstico, 3 pessoas querem acompanhar o planejamento estratégico. A gente só tem essa limitação quanto à participação na sensibilização e na capacitação. Os recursos são limitados a um presidente por associação e um executivo por associação. Então, assim, caso a associação queira enviar mais algum participante da entidade para esses eventos, os custos a serem arcados vão ser próprios da associação, tá? Da entidade. A gente não tem como arcar com esses custos, mas a gente também não quer impedir a participação de outros colaboradores. Tem a pergunta aqui que não ficou clara, a contrapartida financeira. Eu acho que a pergunta foi antes de eu falar, mas se ainda ficou alguma dúvida, vão perguntando, tá? Aqui também foi pedido a Roberta pediu para mandar a apresentação. Sim, assim que a gente terminar aqui, a gente vai enviar para vocês a apresentação, a gravação desse nosso encontro, porque a gente sabe que muita gente, eu sou executiva e eu quero que o meu presidente veja, né, o que foi falado aqui hoje. Vocês podem compartilhar. Se tiver alguma outra associação que vocês conhecem, que são parceiras aí de vocês, querem compartilhar, podem compartilhar também. Só a gente não consegue passar daquele prazo, tá? É importante que todo mundo acompanhe essa nossa gravação até esse prazo para decidir da adesão, tá? Como faremos a contrapartida financeira dos R$ 500? Eu mais ou menos expliquei também, né? Se ficou ainda alguma dúvida, por favor, podem ir nos perguntando. Foi falado investimento mensal, a mesma coisa, né? Então, esse investimento, só reforçando, não precisa pagar nada a mais por mês, tá? É só comprovar o que vocês já gastam. Normalmente é utilizado o veículo da própria entidade. Nesse caso, o reembolso também vai ser na conta pessoa física? Bem importante essa pergunta, tá? O pessoal de Garibaldi lá que perguntou. Sim, a gente também já tirou essa dúvida com a CACB. O importante é que o acerto que a pessoa que vai vir, seja o executivo, o presidente, vai fazer com a associação, aí vocês podem combinar, né? Mas o que a gente sugere pode usar o carro da associação, mas a pessoa pode, ela mesma, então a Josi vai na sensibilização, ela paga
paga a gasolina. Ah, mas a Microempa quis pagar para ela. Tudo bem, mas a nossa devolução precisa ser para a pessoa física da Josi. Se a Josi vai receber esse valor e vai entregar e devolver para a associação, daí é entre vocês, tá? Mas sim, a nossa devolução desse valor vai ser nas pessoas físicas, tá? Quais os colaboradores da associação estarão participando do projeto, né? Isso a Micaela acabou de responder. Acho que é bem estratégico isso, né? Aqui na Microempa porque a gente também vai ser capacitado, tá? Para vocês entenderem. Então, aqui a nossa diretoria é muito participativa. Então, claro que quando for o momento do consultor vir para dentro, a gente vai querer que a nossa diretoria executiva toda participe, os coordenadores das áreas, o nosso gerente. Então, é uma decisão nossa e é uma decisão estratégica de cada um. Ah, tem uma pessoa aqui dentro que ela é muito legal e ela vai contribuir muito. Pode trazer essa pessoa também. Só como a Micaela falou, os recursos para vir aqui pessoalmente em Caxias, eles são limitados. Mas a gasolina já vai estar sendo paga, né? De repente, olha, eu quero que essa pessoa vá, eu só vou pagar o hotel para ela. Pode vir, será muito bem-vindo, tá? Só nos avisem. Esses 500 é o tempo do prestador de serviço da própria entidade dedicado ao projeto. Isso mesmo, pode ser o próprio executivo, tá? Ah, eu quero fazer a comprovação através do executivo. Tudo bem. Ah, eu tenho uma secretária executiva que vai ajudar nesse momento. Pode ser com ela. Eu tenho um consultor que me presta serviços todo mês. Também pode ser com relação a isso, tá? Quantas pessoas podem participar também já respondemos. O objetivo principal é fazer o planejamento estratégico e acompanhamento mensal. Esse acompanhamento mensal da CACB tem custo financeiro do consultor? Será consultor online? Essa eu vou deixar a Micaela responder. Então, a gente arca com o custo mensal desde o início do projeto, né, junto com as associações, do consultor designado para atuação. Então, existe um custo por associação que é pago ao consultor para atender a essas entidades, tá? Igual eu falei, esse acompanhamento, a realização ali do diagnóstico organizacional, ele é online. O planejamento estratégico, ele é feito pessoalmente na sede da entidade, então da associação comercial. Essa visita ela é agendada posteriormente, depois de realizado o diagnóstico, junto com a entidade. Então, a entidade vai ali conversar com o consultor para ver qual data é melhor, que possa participar a diretoria, que possam participar todos os colaboradores, para ele ir em loco e fazer esse planejamento junto com a associação. Essa visita ela é presencial. O acompanhamento da implementação do planejamento estratégico, aí ele também continua sendo online. Tá? Para te ter alguma coisinha, comer devagarinho. Pessoal, só cuidem o microfone. A gente vai tentar controlar por aqui também. Aí, então, esse acompanhamento da implementação das atividades de planejamento estratégico, ele é online. Então, a única visita que tem ali presencial do consultor é na sensibilização e na capacitação para conhecer as entidades ali, esse primeiro momento, essa primeira interação. Posteriormente, para a elaboração do planejamento estratégico e depois as atividades vão sendo acompanhadas semanalmente, tá? Online pelo consultor. Esse custo é todo pago pela CACB. Então, o custo da consultoria desse consultor designado para atuação na entidade, a participação dele na sensibilização e na capacitação e a visita dele para a realização do planejamento estratégico, tá? Isso aí, então é um custo da CACB que ela vai pagar por associação. Por isso que a gente sempre fala, não existe um projeto de graça, existe um projeto subsidiado. Então é importante que a associação, ao aderir, ela queira participar, né? Queira trazer resultados, porque há um custo que a CACB vai estar investindo, né? Pagando para que essa associação participe. Próxima pergunta, também para a Micaela. Com mudança de gestão entre 2025 e 2026, como fica a capacitação do presidente? Normalmente, quando muda a diretoria, a gente costuma fazer uma reunião online com a nova diretoria, junto com o consultor designado para atuação no município. Então, esse consultor também, só lembrando, todos os consultores credenciados para atuação nesse eixo foram capacitados, tá, pela CACB, são consultores especializados em desenvolvimento de entidades comerciais, né, entidades empresariais, e
E eles receberam essa capacitação justamente para conseguir passar também para o presidente, para o executivo, a implementação do projeto. Então, normalmente, com essa mudança de diretoria, essa sensibilização e capacitação, ela é feita pelo próprio consultor designado para atuação, tá? De maneira online aí, não presencial no estado. O Juarez nos perguntou se podemos receber uma apresentação com a síntese do projeto. Acho que uma parte bem importante da apresentação da Micaela é aquele quadrinho, né, onde fala que é a sensibilização, é um passo a passo ali, mas a gente vai mandar para vocês, Juarez, e qualquer coisa, gente. Eu tenho reunião de diretoria, eu não estou conseguindo passar para eles. Me avisem que a gente entra online, a gente tira as dúvidas, a gente conversa, não tem problema, tá? E também, Josi, no termo de adesão, também tem especificado todos os valores, tá? Quando se a associação quiser olhar o termo de adesão antes, né, verificar ali os valores do projeto, as responsabilidades, enfim, tá tudo especificado no termo de adesão. Isso aí. A Sique de Garibaldi está nos perguntando se os custos para a participação de mais pessoas na sensibilização será somente da hospedagem? Sim, porque teoricamente, como vocês já estarão vindo, né? Lugar no carro vai ter, provavelmente. Vai ter também um custo de alimentação, só do almoço, né? Porque para quem vier pelo projeto já está incluso, né? Essa alimentação. Coffee break, essas coisas já vai ter aqui, tranquilo. Então vai ter a hospedagem, se caso precisar, porque Garibaldi é pertinho, né? Então de repente dá até para ir e vir e pagar o almoço, é só isso, tá? Mas lembrem, nos avisem, olha, eu gostaria que fosse o meu presidente e o meu vice, porque vai ser um processo de sucessão e o vice vai assumir ano que vem. Tranquilo, tá? Só nos avisem isso que a gente prevê espaço para receber vocês. Aí uma outra pessoa perguntou qual o investimento da entidade com o consultor. 0. Nenhum investimento, tá? O investimento é só de deslocamento para cá. O custo é pago direto pela CACB, tá? Sensibilização e treinamento do executivo, não entendi se era uma pergunta. É um único consultor para todas as entidades e quando acontece a entrega do selo? A gente prevê vários consultores para atuação nas entidades, tá? Então, ali, dependendo da quantidade de associações participantes do projeto, a gente tem ali, pode ter de 2 a 3 consultores designados, mas aí cada um designado para atuação nas entidades estabelecidas pela Microempa, né? Ou aqui pela CACB, isso a gente estabelece em conjunto, mas normalmente um consultor costuma atender de 10 a 15 associações, tá? No município. Então, ali, dependendo da quantidade de adesões participantes, a gente pode ter até 3 ou 4 consultores designados para atuação no estado. A entrega do selo, ela é sempre no final do projeto, tá? No final do planejamento, no final da implementação do planejamento estratégico. Então, quando fecha ali aqueles 8 meses de acompanhamento, a partir da elaboração do planejamento estratégico, a gente tem a entrega do selo, tá? Isso também, bem importante, né, Micaela, a gente ressaltar. Como isso é importante para as associações poderem usar, né? Não é a gente que está dizendo que nós somos uma entidade muito bem organizada, muito com bons serviços, enfim, com processos. É um órgão nacional nos conferindo um selo que nós estaremos entre poucas, né, associações no Brasil que são selo bronze, ouro, enfim, né? Então é bem importante também ressaltar isso, que é para usar para o marketing das associações, né, gente? Fiquem à vontade depois para também divulgar para os associados que estão participando desse processo, tudo que precisar a gente vai ajudando, tá? Pergunta da Clenara, de São Marcos. Se tiver 10 associações no projeto, por exemplo, os encontros serão coletivos com as 10 ou individual dentro da realidade de cada entidade? A única parte coletiva, pessoal, é a parte do executivo e do presidente, tá? Essa é a única parte coletiva. São 3 dias. Um dia só com os presidentes e 2 dias só com os executivos. Depois disso, é tudo individual nas associações, tá? Tudo individual. Não se preocupem de ser muito. Eu entendo que um grupo muito grande não vai ter atenção total. É tudo individual. É isso, né, Micaela? Vai me ajudando.
O colega Tiago pediu a palavra, já vou passar para ti, tá, Tiago? A entidade quiser mandar 2 pessoas para o treinamento de executivo, se o custo também é somente hospedagem e alimentação ou tem custo do treinamento? Eu já comentei ali em cima, né? Então não tem custo do treinamento, a gente não vai cobrar nada a mais, é só realmente arcar com as despesas dessa pessoa, tá? Não é cobrado nada pelo treinamento. Até porque a CACB já vai ter designado esse consultor para estar aqui falando, né? Atender 2 ou 3 pessoas a mais não vai mudar nada, então não se preocupem com isso. A mensal de R$ 500 pode ser substituída por declaração de horas? A despesa mensal, ela é comprovada através de uma declaração de horas, tá? Ela é uma declaração de horas. Mas não se preocupem com relação a isso, tá? Conforme vocês forem aderindo, eu vou entrando em contato com cada um de vocês. A gente tem todos os modelos prontinhos, tudo só para vocês preencherem, é bem simples mesmo, tá? Sei que alguns termos que a gente usa nos projetos parece que é uma coisa muito maior do que realmente é, mas é bem simples, tá? Enquanto não vem outra pergunta, eu vou passar a palavra para o Tiago. E aí, vocês podem ir levantando a mão ou escrevendo aqui no chat se ficou alguma dúvida ainda, tá? Não, Josi, eu queria só reforçar, porque a princípio tu já comentou, mas acho que talvez é importante, né? A questão do processo de sensibilização, da reunião dos presidentes ali, dos executivos, tem entidades daqui a pouco que vão querer trazer mais pessoas, né? E vão ter o custo da hospedagem e tal. Só que é importante também nós deixar claro, porque existe, né, a questão de dentro do programa, existe na metodologia uma quantidade máxima de pessoas a estarem nessa turma, né? Porque senão também fica um negócio muito volumoso e a gente não consegue desempenhar o programa, né? Então acho que esse é um detalhe bacana aí para nós deixarmos claro, né? E outra coisa só para reforçar, claro, né? Eu acho que faz muito sentido para nós e nós também Microempa, como estamos junto à Federação e participando ali do conselho das ACES junto à CACB, a gente entende a importância de todo esse movimento. A gente entende que as associações elas são formadas por pessoas, né? E a partir do momento que a gente consegue levar esse conhecimento para as associações, automaticamente a gente leva para as pessoas e esse conhecimento vai para o negócio das pessoas, né? Então, eu acredito que, mais uma vez, é bacana esclarecer todas essas dúvidas, né? Fica claro que não existe um custo para a entidade, mas tem que ter toda essa gestão desses números, né? Mostrar que a contrapartida ela é em horas que está havendo um real interesse da associação, né? Então, só fazer esse complemento. Exato, bem importante isso, né? A ideia, claro, não é que eu vou levar toda a minha equipe. Até porque depois a ideia é que o presidente, que o executivo levem esse conhecimento e o próprio consultor, gente. Nós aqui, as gurias da CACB, o próprio consultor, a gente vai estar à disposição a todo momento para tirar alguma dúvida. Olha, não ficou claro para minha equipe, eu quero que alguém me explique melhor. Não se preocupem, a gente vai estar a todo momento dando esse suporte para vocês, tá? Então, claro, a ideia é de repente o meu vice que vai fazer esse processo sucessório comigo ano que vem quer vir, ok, né? 2, 3, 4 pessoas a mais no montante da turma não muda muito. Mas realmente é importante, né? Que não dá para vir muita gente ao mesmo tempo, né? Tem uma pergunta também aqui. Desculpa, Micaela, tu ia comentar alguma coisa? Só aproveitando para complementar, na capacitação de executivos, a gente realmente não pode ter uma turma muito grande de participantes, por isso que ela é dividida em 2 turmas, normalmente. Porque na capacitação a gente faz o uso da metodologia do Metaplan, que é usada no projeto Empreender. Isso exige ali um atendimento individual para cada participante. Então, o consultor precisa realmente ter controle das pessoas que estão ali na sala e das atividades que estão sendo realizadas. Então, a gente espera ali, né, pelo menos de 25 a 30 pessoas no máximo em cada capacitação, para o consultor conseguir realmente controlar as atividades e conseguir, né, um aproveitamento melhor ali do conteúdo que está sendo passado, tá? Perfeito. Aqui tem uma pergunta bem importante da Roberta. A participação é obrigatória do presidente, visto a mudança de gestão em breve? A participação do presidente é obrigatória, tá? A gente prevê excepcionalmente alguns casos de substituição do presidente, por exemplo, por impossibilidade, enfim, pelo vice, por alguém da diretoria, tá? Que possa participar, mas via de regra, a participação do presidente é realmente muito importante na sensibilização, tá?
E, gente, complementando um pouquinho, né? A gente aqui na Microempa, a gente já participa de projetos com a CACB há mais de 15 anos. Então, a gente sabe que é muito importante para o sucesso de um projeto que tanto a equipe quanto a diretoria esteja dentro, né? Esteja entendendo, esteja sensibilizada para essa questão. Então, é bem importante que a diretoria esteja aqui, porque senão na hora de execução, os colaboradores, muitas vezes, o executivo, enfim, ele está muito engajado em fazer acontecer, mas a parte da diretoria não está tanto, ou o contrário, né? O executivo não entendeu muito bem o propósito do programa. Então é importante que todos estejam alinhados, né, dentro de um mesmo objetivo para que tudo funcione e seja um sucesso. Pessoal, mais alguma dúvida? No chat eu vi que não temos mais dúvidas. Tem Micaela. da Paula ali. Veio Serão agora, desculpa. consultores da CACB, consultores regionais ou de entidade? Os nossos consultores credenciados, eles estão espalhados por todo o Brasil ali, então de vários estados. Foram credenciados no início do projeto, né? Igual eu falei, eles foram capacitados pela CACB, né? Já são profissionais com bastante experiência em fortalecimento de entidades empresariais. Então, a gente capacitou eles e eles estão disponíveis para atuação ali em todas as entidades participantes do programa, tá? Então, pode ser que o consultor seja do Paraná, que ele seja do Rio Grande do Norte, enfim, mas ele está ali disponível para atendimento das entidades, tá? Ele vai, independente do local em que ele estiver, de onde ele for, ele tem essa disponibilidade para ir no estado atender as entidades tranquilamente, tá bom? Tem mais uma dúvida com relação à contrapartida econômica. E não se preocupem, pessoal, porque a gente sabe que quando a gente não trabalha ainda com projetos, essa parte é um pouco confusa mesmo, tá? Podem ir perguntando. Os R$ 500 mensais, nesses 12 meses, a CEI paga esse valor para a CACB ou diretamente para o seu executivo envolvido no projeto. Ela não precisa pagar para ninguém, tá? Ela só comprova que ela já gasta mensalmente. Ela não vai ter que pagar esse valor para a CACB e nem pagar a mais para um funcionário, para o executivo, para quem quer que seja. Ela só vai comprovar que do salário que ela já paga para o seu executivo, por exemplo, ela está destinando certas horas dele para trabalhar para esse projeto. Então, ela está investindo o tempo do seu executivo no projeto, tá? Mas não precisa pagar nada a mais. Então, a associação não vai ter esse custo mensal, tá? Além, é apenas uma comprovação do que já paga mensalmente. O que está sendo proposto? É a metodologia do programa Empreender em si, ou se trata de um outro projeto criado pela Microempa mesmo, espelhado no Empreender apenas? Eu vou começar respondendo, depois a Micaela também vai complementar, né, Micaela? Não foi criado pela Microempa, tá? A Microempa ela só está coordenando organizando, né, sendo a coordenadora desse programa aqui no Rio Grande do Sul, mas é um programa da CACB, tá? E claro que as metodologias, quando elas são de sucesso, elas têm que ser usadas, né? Então, a Micaela falou do Metaplan, obviamente, essa ferramenta vai ser usada, mas não necessariamente isso tem a ver com núcleos, tá, gente? Pode ser que dentro do planejamento, em uma associação que ainda não trabalha com núcleos, o consultor sugira que sejam implementados, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela realmente vai avaliar a gestão, processos, pessoas, como um todo da associação. Mas aí agora a Micaela explica melhor. Então, o projeto Empreender, ele trabalha em 3 eixos. Então, ele trabalha no eixo de competitividade, com ali apoio a demandas, então a projetos mesmo, apoio a projetos de entidades do sistema CACB, o eixo de associativismo, que é o empreender nos estados e municípios, formação de núcleos setoriais, e o representatividade, que é o fortalecimento de associações comerciais. Esses eixos, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que núcleos estão sendo criados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, o representatividade está acontecendo em todos os estados participantes do projeto e o apoio a demandas está acontecendo, então os projetos estão sendo implementados pelas entidades proponentes aqui junto com o projeto Empreender, tá?
O que a gente falou da metodologia Metaplan, que pode ter confundido, o Metaplan ele é utilizado para várias situações, dentre elas ali esse diagnóstico da associação comercial. Então, quando o consultor ele faz ali a capacitação de executivos, é bom ele ver se o executivo consegue identificar os problemas da entidade, consegue identificar ali os problemas coletivos, e para isso é utilizado um Metaplan. Então, para achar soluções conjuntas também, né, com os outros executivos ali, a gente acaba usando essa metodologia, tá? Então, ela não é utilizada só para a formação de núcleos setoriais, mas também nos outros eixos do projeto, tá? Inclusive, a gente está com chamada de apoio a demandas aberta, tá, gente? Quem quiser ali propor projeto para, né, a gente, o edital está aberto, está disponível no site da CACB. É outro eixo do projeto, também ali está aberto para participação, tá bom? Perfeito. A Madali nos perguntou se a gente pode repetir as datas, os dias previstos. Eu não falei exatamente as datas, porque a gente precisa entender quantas associações vão aderir e quantas turmas a gente vai precisar, tá? Mas a gente está prevendo que elas aconteçam entre a semana do dia 14 e a semana do dia 21 de julho. Então, vão ser um dia para o presidente e logo em seguida, os 2 dias seguidos, para o executivo, tá? Mas tão logo a gente encerre esse prazo do dia 20 da adesão das entidades, a gente vai conversar com a Micaela e vai entender. Dá para a gente fazer em uma turma só? Não, não dá. É muita gente, aí a gente vai dispersar. Então, a gente vai separar em 2 turmas e vai ser usado essas 2 semanas, tá? As associações que forem aderindo primeiro vão ter essa possibilidade de escolher as suas datas, tá? Aí vocês vão dizer, mas é que eu não posso de jeito nenhum naquela semana. A gente vai organizando para ser na outra, tá? Mas é bem importante, quando a gente tiver, a gente já vai passar as datas para vocês. Adorei a reunião, vou aguardar o link da apresentação. Então, muito bem, Érica, a gente, assim que finalizar aqui, a gente manda todos os links para vocês e qualquer dúvida vocês vão nos chamando, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Alguém gostaria de abrir o microfone, comentar alguma coisa? Mesmo depois, tá? Vou reforçar mais uma vez. Ficar alguma dúvida, quando vocês forem tratar dentro da associação do projeto e ficar dúvida, não hesitem em perguntar, tá? A gente não se importa em ter que fazer 1000 reuniões, explicar com calma. A gente só quer que não aconteça de alguém perder esse prazo porque ficou com alguma dúvida, não aderir ao programa, depois não tem como inserir, tá? Não tem como, mas lá em agosto agora eu tô tranquilo, eu quero entrar no programa. Não dá. Uma vez que a gente fez o lançamento do programa, uma vez que a gente fez a capacitação de executivo e presidente, a turma vai estar fechada e a gente não consegue inserir ninguém a mais, tá? Mais alguma coisa? Alguém gostaria de comentar? Tiago. Ô, Josi, eu só queria fazer novamente um comentário, tá? Para nós deixar claro para todo mundo que nem todos, às vezes, têm vamos dizer assim, o conhecimento sobre a hierarquia, digamos assim, né? Então, nós temos hoje a CACB, que é a nossa confederação, e nós temos a Federação, que está ligada direto à CACB, que é a Federação, nossa federação, e todas as nossas associações são vinculadas à Federação, né? Então, hoje, pela experiência e expertise que a Microempa tem em projetos, e por nós participarmos da diretoria da Federação, a Microempa, nesse momento, está sendo um braço técnico da Federação, né? Então, não é um projeto nosso, a gente fica feliz em poder contribuir. Até acredito que muitos aqui saibam que a Microempa hoje tem abrangência estadual e não mais apenas serra, né, regional. E acredito que esse projeto ele faz muito sentido para nós, porque o nosso objetivo não é jamais ter unidades da Microempa em outras cidades para estar competindo associados de outras cidades. E sim que a gente possa estar compartilhando boas práticas, fomentando o associativismo. A gente vê que esse projeto faz muito sentido para isso, né? Então, por isso também que a gente acabou aceitando esse desafio. É um desafio grande, espero aí que tenha uma boa adesão. Vi as fotos que as meninas compartilharam dos outros estados aí. Espero que a nossa foto seja mais cheia, tá? Esse é o desejo aí. Obrigado.
Muito bom. É importante, né, Thiago, dizer que quanto mais forte as associações do Rio Grande do Sul estiverem, todos nós vamos ganhar. Porque muito momento vem projeto que a gente não consegue aproveitar porque a gente não tem outras associações que vão aderir, ou que não tem outras associações que estão prontas para trabalhar com projetos, né? Então, que ótimo, que bom que a gente consiga ter uma turma bem grande. A gente, que é gaúcho, a gente pode falar, né? A gente é meio competitivo, então, claro que a gente também quer tirar uma foto lá com um monte de gente, mostrar quanta associação boa que tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma última pergunta da Giselda, se há previsão de inclusão dos CDLs, que infelizmente nesse projeto eles não puderam ser incluídos. Micaela. Infelizmente não, a gente não tem nesse momento nenhuma previsão de inclusão das câmaras de dirigentes lojistas, né? O projeto Empreender, ele é destinado exclusivamente ali para as entidades do sistema CACB, né, e associadas ao sistema CACB. Igual eu falei para a Josiane, a gente tem alguns casos em que a CDL é junto com a associação, né? E aí, nesses casos, a gente permite realmente a participação da entidade. Mas CDL mesmo, a gente ainda, nesse projeto não, e não temos previsão de inclusão da participação em outros projetos, né? Quem sabe? Perfeito. Gente, então, mais uma vez, né, nos colocar à disposição para atender qualquer demanda, qualquer dúvida. A maioria de vocês já tem o nosso contato, eu conversei pessoalmente com cada um de vocês. E logo que a gente terminar aqui, a gente já envia tanto essa gravação quanto os links que a gente comentou, a apresentação que a Micaela fez. E aí esperamos que quanto antes vocês tiverem essas respostas, vocês vão fazendo adesão com a gente para que não corra o risco de ninguém perder o prazo. Tá bom? Então, agradecer de novo o tempo de vocês, a participação e desejar, como o Thiago já disse, que seja um sucesso, que o Rio Grande do Sul seja muito bem representado. Certo, pessoal? Até mais, então. A Micaela quer comentar? Quer encerrar? Não, só agradecer, viu, gente? Muito obrigada pela participação. Presidente Thiago, obrigada por estar aqui com a gente também. Josi, por todo o apoio. Espero que a gente tenha ali uma grande quantidade de adesões, que a gente possa trabalhar com essas associações comerciais, possa fortalecer as associações comerciais. Enfim, vamos trabalhando juntos. Espero ver o rostinho de todo mundo de novo, o nome de todo mundo de novo aqui com a gente na implementação das atividades do projeto, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um Tchau, ótimo dia. tchau. Tchau.